Caros colegas, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta conferência webinar subordinada ao tema das principais, das principais alterações ao regime do inventário. Esta iniciativa cabe à delegação da Ordem dos Advogados de Santo Tirso, tem o apoio logístico do Conselho Regional do Porto, que desde já a delegação agradece, e hoje temos connosco o Dr. Pedro Pinheiro Torres, advogado no Porto, exerce a advocacia no Porto há já vários anos, é formador no Conselho Regional do Porto. O doutor, por favor, corrija-me se eventualmente eu estiver enganada em alguma coisa, na área do processo civil. Fez parte da Comissão Legislativa de revisão do processo de inventário e participou nessa Comissão Legislativa por indicação da Ordem dos Advogados, que depois teve a validação pelo Ministério da Tutela, e pelo aquilo que me foi transmitido, o Sr. Doutor, e porque esta conferência está a ser, digamos, patrocinada, por assim dizer, pela delegação de Santo Tirso, nós queremos fazer aqui uma especial menção, porque foi-me dito que o Sr. Doutor, enquanto membro desta Comissão Legislativa, partilhou ideias e dúvidas e questões com dois ilustres colegas daqui do Norte, com o Dr. Delfim Maia, de Vila do Conde, e com o Dr. José Rodrigues Braga, de aqui de Vila de Santo Tirso, cuja presença na nossa conferência, que iríamos ter lugar presencialmente, o Sr. Doutor muito apreciaria e estaria a contar comigo mesmo. O Dr. José Rodrigues Braga, pronto, foi meu patrono, a quem eu devo muito daquilo que eu aprendi no direito, e por isso também para ele é extensivo este agradecimento especial. Assim, Sr. Doutor, agradeço a toda a disponibilidade que tem demonstrado para com a delegação de Santo Tirso na realização e na participação nesta conferência, que eu sei que não é fácil, para mim também não é, e por isso, Sr. Doutor, vamos fazer aqui o nosso melhor. Sr. Doutor, tem a palavra para o seu tema. Muito obrigado, doutora Sofia. Eu queria agradecer à colega e à delegação de Santo Tirso o convite, que aceito com muito gosto. Cumprimentar a generalidade dos colegas, mas se me permite fazer um cumprimento especial ao Dr. Luís Braga e retificar uma informação que a colega me acabou de dar, é que eu não partilhei ideias com o Dr. Luís Braga. Eu aprendi com o Dr. Luís Braga a tratar destes assuntos e, portanto, não estou com isto a enjeitar as responsabilidades da proposta apresentada à Sra. Ministra da Justiça, que foi de facto produto de um trabalho de uma comissão e de alguma conciliação de interesses, porque quando se trabalha em coletivo deve-se respeitar também as opiniões também da maioria, se necessário for, mas com o Dr. Luís Braga não partilhei ideias. Eu, com o Dr. Luís Braga, limitei-me a aproveitar-me e aprender com o que ele sabia, e de facto é um colega que eu muito prezo e que, enfim, conheço há muitos anos. Aliás, permita-me acrescentar uma coisa, é que, já que estamos com a delegação de Santo Tirso, eu considero-me, de certo modo, um advogado de Santo Tirso, porque quando casei, em 1982, já lá vão uns anos, era advogado de início de carreira e vivia em Santo Tirso 7 meses, e, portanto, nesse tempo era mais fácil conhecer os colegas, e fiquei com bons amigos aí em Santo Tirso, nomeadamente o Dr. José Rodrigues Braga, que de facto desde esse tempo me tem dispensado uma série de amabilidade e de amizade. Bom, vamos ao inventário. Eu queria também pedir desculpa aos colegas pelo atraso. O trânsito na hora de ponta é terrível, mas nestas conferências nós não temos a desculpa do trânsito. De facto, houve aqui um problema de acesso, mas foi um acesso informático. Está resolvido, espero que esteja tudo em boas condições. Eu propunha aos colegas que refletíssemos um bocadinho sobre a nova lei do inventário, ou o novo regime de inventário agora introduzido no Código de Processo Civil, e começando por dizer aos colegas, ou por recordar, que o facto do Código de Processo Civil ter integrado no seu seio o regime jurídico do inventário torna imediatamente aplicáveis
aos preceitos do inventário todos os princípios do código que nós vamos conhecendo e alguns deles até contra os quais vamos verberando. Estou-me a referir ao princípio da adequação processual, ao princípio da boa gestão processual e a diversos princípios que nós conhecemos do código e que, portanto, não podemos esquecer, estão subjacentes ao inventário plasmado no Código de Processo Civil. Uma segunda nota que gostaria de deixar aos colegas é que este regime, agora regulado essencialmente pelos artigos 1082 e seguintes do Código de Processo Civil, é o regime que se aplica aos inventários requeridos ou instaurados a partir de 1 de janeiro de 2020, seja em cartório notarial, seja em tribunal judicial, como é natural, apenas com uma pequena adequação legislativa relativamente ao cartório notarial, que se prende com o anexo 2 da Lei 117, que prevê um regime jurídico de inventário notarial, com meia dúzia de artigos que visam, sobretudo, regular a diferença do decisor, isto é, o facto de o decisor no cartório notarial ser um notário obriga a algumas adaptações ao código, mas o regime processual e a tramitação essencial são as mesmas, quer o inventário seja instaurado no cartório notarial, quer seja instaurado no Tribunal Judicial. Uma última nota para a circunstância de nós termos ainda hoje inventários que foram instaurados antes de 2020, aliás, infelizmente muitos, e estes inventários mantêm-se tramitados ao abrigo da Lei 23 de 2013, numa redação nova que lhe foi dada precisamente por esta Lei 117 de 2019, que hoje estamos a analisar, e que se manterão regulados por essa lei até ao seu termo, se mantiverem a pendência no cartório notarial. Se os inventários notariais forem remetidos ao Tribunal Judicial, a partir desse momento, ser-lhes aplicável também a regulamentação processual do Código de Processo Civil, os tais artigos 1082 e seguintes, e isto obriga, aliás o legislador já o prevê, um grande trabalho de adequação processual por parte do senhor juiz que recebe o processo e que o recebe em qualquer estado do mesmo, desde que se verifiquem as condições para a sua remessa. E uma das condições para a remessa, está prevista também no regime transitório, é que a todo o tempo os representantes de mais de metade da herança podem requerer a remessa dos autos do inventário do cartório notarial para o Tribunal Judicial. Mas isto, eu chamo a atenção dos colegas, só se verifica nos inventários pendentes em 1 de janeiro de 2020. Para os novos inventários, nós temos, de facto, uma via dupla. O legislador foi claro quanto à circunstância de admitir a instauração de processos de inventário alternativamente à escolha do requerente em cartório notarial ou em tribunal judicial. O artigo 1082 e 1083 refere, no entanto, que há algumas situações de competência exclusiva do Tribunal Judicial e, portanto, esta igualdade de oportunidades não é real, é uma igualdade mitigada. O cartório notarial não pode tramitar todos os inventários, mas mais do que isso, a igualdade é ainda mais mitigada quando o legislador prevê que num inventário requerido em cartório notarial após 1 de janeiro de 2020, no prazo da oposição, que é um prazo de que vamos falar a seguir, mas no prazo da oposição, os representantes de mais de metade da herança podem opor-se à prossecução do inventário no cartório notarial e pedir a sua remessa para o Tribunal Judicial. Chamo, no entanto, a atenção dos colegas também para o facto de, nos inventários
que, de facto, são instaurados no cartão notarial após 1 de janeiro de 2020, e este é o prazo para se pedir a remessa dos autos para o Tribunal Judicial. Se não for pedido pela maioria, pelos representantes da maioria dos herdeiros ou da maioria da herança, até ao termo do prazo da oposição, preclude o direito de pedir a remessa dos autos, e o que acontece é que, mesmo que se verifique qualquer das circunstâncias que, nos termos do regime transitório, permitem a transição do inventário do cartório notarial para o tribunal, nomeadamente a inércia do notário durante 6 meses. Mesmo nessas circunstâncias, para os inventários novos, o cartório notarial mantém a sua competência ou incompetência, conforme queiramos ler, até final, porque não há possibilidade de requerer a sua remessa para os tribunais judiciais. Isto é uma nota que me parece importante, porque há alguma, não digo confusão, mas ainda há alguma noção de que, bem, ele começa no cartório, mas pode ir para o tribunal. Não. Ele começa num cartório, se instaurado depois de 1 de janeiro de 2020, e pode ir para o tribunal se for, de facto, requerido pelos representantes de mais de metade da herança dentro do prazo da oposição. Isto dito, importa analisar, de facto, o que é que nós encontramos hoje no processo de inventário. Há uma primeira nota que eu gostaria de deixar aos colegas, é que, de facto, da reflexão feita, e entre outros locais, no escritório do Dr. Rodrigues Braga, nós tivemos a perfeita noção de que, se o inventário foi maltratado no cartório notarial, e nós sabemos que foi, também não era muito bem tratado nos tribunais. E, na verdade, ainda hoje, há inventários instaurados antes de 2013 em tribunais judiciais e que ainda estão pendentes. E alguns deles com uma barra que deixaria envergonhado até um notário que se precisasse de cumprir as suas funções. Há inventários judiciais com barra 02, o que quer dizer que este ano atingem a maioridade, o que é uma vergonha para o processo judicial. E, portanto, com esta consciência, nós, de facto, tivemos uma primeira abordagem, que foi: era bem-vindo o inventário aos tribunais, mas ele seria bem-vindo se fosse alterado o seu paradigma. Nós encontrávamos, de facto, um processo muito sinuoso, uma tramitação sem preclusões. Nós todos sabemos que a reclamação à relação de bens podia ser feita quase a todo o tempo, que não havia cominação para falta de arguição de algum vício das declarações de cabeça de casal, que podia ser, de facto, suprido, e tudo isto nos preocupou e levou a criar um processo com preclusões, com concentrações de atos e com exigências muito mais apertadas, quer para o requerente, quer para o requerido. Há uma colega que está a dizer que só se vê a parte de cima dos olhos, também devo dizer que não se perde grande coisa, mas vou tentar que se veja mais qualquer coisa, e depois, olha, se não gostarem do que veem, queixem-se à colega que reclamou, porque de facto também não quero parecer que deixei o resto em casa. Estou aqui do corpo inteiro e dedicado à função. Não sei se agora já veem melhor, mas se não virem, peço desculpa, eu vou tentar. Como digo, a imagem não melhorou, pode ter aumentado, digamos, o âmbito da visão dos colegas. Estava a dizer aos colegas que, de facto, procurou-se, com este processo de inventário, criar uma tramitação, desde logo, mais exigente, mais próxima da tramitação de uma ação, porque, afinal, nós estamos a falar de um inventário, e o inventário não é mais do que uma ação especial, aliás, prevista no anterior no Código de Processo Civil revogado e retomada agora neste, e que por isso tinha uma tramitação que fugia, de certo modo, ao figurino que nós conhecemos. E o que nós procuramos fazer foi, desde logo, criar um processo que tem uma primeira tramitação
que é uma fase de articulados. Se os colegas repararem, nós encontramos agora um requerimento inicial que terá de observar requisitos de conteúdo bastante mais pesados do que os que tinha o inventário até agora. Os colegas sabem com certeza que para requerer um inventário era suposto que o requerente, ainda que fosse o cabeça de casal, se limitasse a informar do óbito do autor da herança, da existência de bens e da sua legitimidade invocada para ser o cabeça de casal, ou não sendo o cabeça de casal, a sua legitimidade para requerer o inventário e a indicação da legitimidade do cabeça de casal. Qualquer que fosse o requerente, eram estas as exigências mínimas que eram impostas ao requerente, e estas exigências, eu diria quase que eram limitadoras de qualquer vontade de fazer mais. E eram limitadoras porquê? Porque, de facto, o Código de Processo Civil impedia a prestação de declarações de cabeça de casal que não fossem por auto do processo, um ato processual designado pelo juiz, no antigo processo, ou pelo notário, no processo mais recente, mas sempre um ato formal, já por notificação ou citação, consoante se tratasse do requerente ou de um requerido, do cabeça de casal, para apresentar as suas declarações, juntar os documentos que tivesse por convenientes e prestar, querendo, quase, era o que acontecia, juntar a sua relação de bens. Ora, se os colegas verificarem, o artigo 1097 veio criar uma previsão que desde logo não existia na tramitação anterior, que é a possibilidade de o requerimento ser apresentado pelo cabeça de casal e de este requerimento apresentado pelo cabeça de casal ter uma tramitação diversa do requerimento apresentado por outro interessado que não o cabeça de casal, que está concretamente prevista no artigo 1099. Esta não é uma diferença de mera cosmética, é uma diferença, podemos dizer, substantiva, porquanto o legislador entendeu que quando o interessado requerente é quem entende competir-lhe a função de cabeça de casal, ele deve habilitar o processo com o seu requerimento inicial com todos os elementos necessários à boa apreciação pelos outros interessados da pretensão da partilha. Convém não esquecer que o inventário judicial, como ação, se traduz num pedido ao tribunal no sentido de ser promovida uma partilha de bens. Esta partilha, e agora estamos a falar só do inventário por morte, naturalmente que o processo civil tem outros inventários, que nós sabemos, nomeadamente o inventário para partilha de bens de casal dissolvido, mas a verdade é que no inventário de que vamos falar essencialmente, estamos a falar do inventário por abertura de sucessão, para a partilha de bens e, portanto, compete a partir de agora ao requerente a elaboração de uma peça onde ele tenha este requisito, esta obrigação, que é de fornecer ao tribunal os elementos essenciais para que possa ser apreciada a sua pretensão e ordenada a citação dos interessados para também eles se pronunciarem sobre ela. Eliminou-se com este requerimento aquela tramitação relativamente sinuosa de apresentação do requerimento para simples notificação do cabeça de casal para ir prestar declarações. O que é que nós encontramos agora no 1097? Encontramos, de facto, um requerimento onde, nos termos da alínea A do número 2, o requerente deve indicar o autor da herança, o lugar do seu último domicílio e a data e lugar em que haja falecido. Tudo isto é exatamente uma das obrigações que nós encontramos hoje no inventário requerido nos termos da Lei 23. Justificar a qualidade de cabeça de casal, naturalmente que esta também era uma obrigação de alegação de alguém que, requerendo o inventário,
se arrogasse essa qualidade e identificar os interessados diretos na partilha, os respectivos cônjuges do regime de bens, os legatários e ainda, havendo herdeiros legitimários, os donatários. Ora, aqui, nesta linha C, nós já estamos a passar para uma segunda fase. Estamos a condensar no requerimento inicial não só o requerimento do inventário, a linhas A e B, mas também a prestação das verdadeiras declarações de cabeça de casal. Era nisto que consistiam as declarações de cabeça de casal. Era a identificação dos interessados, dos respectivos cônjuges, dos legatários e, no caso de herdeiros, de haver herdeiros legitimários, os donatários, para efeitos de eventual verificação da bondade das doações. Mas, para além disto, o requerente deve também juntar ao requerimento inicial a certidão de óbito ou de herança. Isto também já fazia naturalmente parte da sua obrigação como requerente do inventário na Lei 23. A prova, a documentação que o legitimizasse, isto é, o certidão de nascimento, no caso de ser o filho, o certidão de casamento, no caso de ser o cônjuge, o documento que comprovasse a sua legitimidade, é isto em resumo, e o documento que comprovasse a legitimidade dos outros interessados diretos na partilha. Tudo isto já nós encontramos na declaração de cabeça de casal, mas agora passamos a encontrar no primeiro momento do processo, e devo dizer que nós discutimos também na comissão a exigibilidade do documento. Houve e há ainda muitos colegas que defendem que as declarações de cabeça de casal valem, de certo modo, como a autenticação da qualidade dos interessados, se não forem impugnadas. No entanto, entendemos que, em pleno século XXI, não se justificava a admissão de prova de alguns factos sem que fosse devidamente documentada e, por isso, a exigência dos documentos. Mas o requerente, quando é o cabeça de casal, não tem só esta obrigação. A esta obrigação acresce a junção dos testamentos, convenções antenupciais e escrituras de doação, também isto fazia parte das declarações de cabeça de casal, e, mais ainda, a junção da relação dos bens sujeitos à partilha, a relação dos créditos e dívidas da herança, acompanhadas das provas que possam ser juntas. A tudo isto, que, como vemos, já concentra num requerimento uma série de atos, acrescerá ainda uma declaração escrita de compromisso de honra do fiel exercício das funções de cabeça de casal. Consideramos que, e o legislador acolheu essa consideração, que não fazia sentido manter a exigência de uma declaração de compromisso perante o juiz, porque ela não tinha nenhum valor acrescido e, pelo contrário, provocava grande morosidade e atraso no processo. Aliás, a este propósito, devo dizer que já uma vez fui interpelado, até por um senhor magistrado, que me disse: doutor, olha, eu acho a ideia boa, mas eu pessoalmente gostava muito de perceber quem era o cabeça de casal, e normalmente a prestação do compromisso de honra dava-me alguma proximidade com o cabeça de casal, proximidade no sentido de conhecimento. E eu o que disse ao seu juiz foi: doutor, nenhum magistrado está impedido de, recebido um requerimento com este compromisso de honra, ordenar a notificação do requerente para vir perante si confirmar o compromisso de honra. Parece-me, de facto, um exagero, mas esta proposta do legislador, que visa claramente agilizar o processo de inventário, tem naturalmente para o magistrado todas as garantias de que poderá, se querendo, avançar com uma notificação do requerente para ir à secretaria, para ir ao seu gabinete, confirmar as declarações e confirmar o compromisso de honra. Portanto, o que se pretendeu aqui foi agilizar um processo e, sobretudo, também afastá-lo da secretaria. Afastá-lo da secretaria não propriamente por receio dos funcionários judiciais, mas porque uma das questões que se prendia
com o anterior inventário, ou com o inventário no CPC revogado, é que muitos atos eram praticados e eram da responsabilidade da Secretaria. Todos nós nos recordamos de os juízes dizerem: eu não tenho problemas com os inventários, que eu tenho um bom escrivão. Esta é, digamos, o princípio da tramitação, quase da direção do inventário. Nós entendemos que o princípio da direção do inventário devia ser cometido ao juiz. Aliás, também queria salientar aos colegas que no processo de inventário não só há um reforço da intervenção do juiz, que vamos passar a analisar, mas também da responsabilidade do magistrado na condução do processo, e isto porque, de facto, se é às partes que compete dirimir o conflito de interesses, é ao tribunal que compete dirimir os conflitos jurídicos que esses conflitos de interesses possam suscitar. E, portanto, claramente aqui o legislador teve uma preocupação, que foi entregar ao juiz, na fase inicial do processo, uma direção mais atenta, e esta direção mais atenta tem uma boa manifestação no artigo 1100 do Código de Processo Civil, que prevê a existência de um despacho liminar obrigatório de citação. Este despacho liminar obrigatório de citação traduz a importância que se conferiu à atuação do magistrado judicial e, em contrapartida, a necessidade que o legislador sentiu de controlar as declarações feitas no requerimento inicial por parte do requerente. Controlá-las em que sentido? Num duplo sentido. Em primeiro lugar, controlá-las em termos de suficiência. Por isso é que, neste despacho liminar, além das competências normais do despacho liminar, se prevê na linha A do número 1 a verificação de qualquer deficiência do requerimento, a que se deverá seguir o convite ao aperfeiçoamento, aliás, previsto expressamente na linha A, mas também, a linha B, a confirmação ou designação do cabeça de casal. Isto porquê? Porque, para além do mais, o cabeça de casal pode não ser aquele que se intitulou cabeça de casal. E, portanto, nós, neste processo, temos que ter em conta que um requerente pode apresentar-se ao tribunal dizendo: eu sou aquele que deve exercer a função de cabeça de casal, por isso cumpro os requisitos do artigo 1097, aqueles que enunciamos, e o juiz no despacho liminar dizer: sim senhora, mas eu entendo, por aquilo que me é dito e pelos interessados que, de facto, são interessados diretos na partilha, que o cabeça de casal não é o requerente, mas o interessado X, que por isso vou designar cabeça de casal e vou ordenar seja citado para determinada atuação processual, que vamos ver em seguida. E, portanto, eu aqui queria também chamar a atenção dos colegas de que esta circunstância de o requerente do inventário se arrogar a qualidade de cabeça de casal pode não ser confirmada pelo juiz, que nessa medida pode confirmar o cabeça de casal, sendo ou designar outro requerido de cabeça de casal. E aqui temos desde logo também o surgimento de uma nova tramitação, que é: se o requerente for o cabeça de casal e o juiz considerar suficientes os elementos trazidos aos autos pelo mesmo, o juiz vai ordenar a citação dos interessados diretos na partilha, nos termos do 1100, e, de facto, com a citação, eles vão ter conhecimento de toda a matéria exposta pelo requerente, nomeadamente quem são os interessados, o que é que constitui constrangimento à partilha, se houve doações, se de facto há algum crédito da herança ou algum crédito para com a herança, alguma dívida da herança, e, além disto, vão ter a oportunidade de apreciar a relação de bens, porque ela já estará junta ao processo. E, portanto, com esta tramitação, nós
entramos numa nova era do inventário. O inventário, de facto, deixou de ter aquela tramitação de agora vou lá e entrego mais bens, agora vou lá e já não entrego, passou a concentrar atos e a responsabilizar as partes pelos atos. Responsabiliza o requerente, sendo cabeça de casal, responsabiliza o requerente não o sendo, porque se repararem os colegas nos termos do 1099, é claro que o requerente, não sendo aquele a quem competem as funções de cabeça de casal, não é obrigado a cumprir os requisitos formais do 1097, mas também não ficará pela simples indicação do óbito de alguém, autor da herança, e daquele a quem compete exercer as funções de cabeça de casal. Diz-se na linha C do 1099 que, na medida do conhecimento, deve dar ao Tribunal as informações constantes da linha C do número 2 do 1097. E o que é que isto traduz? Traduz o interesse do Tribunal em que, de facto, se habilite o processo da maior quantidade de informação possível, privando, de facto, as partes de alguma tentação de estratégia. Aquela ideia de que vou querer inventar e depois vou meter isto e agora já não meto isto e depois vai aparecer este bem, reclamo depois, não reclamo agora, é uma ideia que deve ser entendida como uma ideia ultrapassada. Neste momento, não só encontramos uma exigência séria para o requerente, e aqui, naturalmente, seja o requerente de cabeça de casal ou não, mais séria para o cabeça de casal, mas também encontramos uma exigência relativamente séria para os requeridos citados para os termos do inventário que consta no artigo 1104. Antes, no entanto, de irmos ao 1104, passámos pelo 1102, aliás, por uma questão até de sistemática, e para lhes dizer que quando o requerente não é, afinal, quem deve exercer as funções de cabeça de casal, é citado o requerido cabeça de casal, ou seja, quem o juiz entende que deve ser a pessoa a desempenhar as funções de cabeça de casal, e a ele compete, vejam a linha A, confirmar, corrigir ou completar, de acordo com o artigo 97, o que consta do requerimento inicial. E na linha B diz-se mesmo apresentar ou completar a relação de bens. Isto porquê? Porque, de facto, podemos ter um processo meio instruído, mesmo não sendo o cabeça de casal o requerente. Aliás, não vejo nenhuma objeção a que o requerente, não sendo cabeça de casal, não venha ao tribunal dizer: olha, eu não sou cabeça de casal, mas tenho conhecimento da relação de bens que o cabeça de casal entregou, é esta, os documentos são estes, e com isto vai ele próprio, interessado no inventário, requerer alguma celeridade, atribuir alguma celeridade ao processo. A ideia que o inventário serviria para empatar partilhas, neste momento é uma ideia que eu não aconselho os colegas a tomarem, porque o inventário, se requerido, cria uma dinâmica própria que leva à partilha, claro que mais tarde ou mais cedo, com mais ou menos agitação processual, com mais ou menos entorpecimento, mas eu acho que não podemos continuar a manter aquela máxima de que quem não quer fazer partilhas requer inventário. Agora, de facto, quem requer inventário é porque quer fazer partilhas e, se não quiser, está sujeito a que elas se façam, porque o processo ganha uma vida própria que se impõe aos interesses do requerente e dos requeridos. Impõe-se em que medida? Também na medida em que foi criado no artigo 1104 um prazo único de oposição, agora de 30 dias, e nesta oposição são concentrados diversos atos. Aliás, o artigo 1104 tem uma epígrafe sugestiva que é oposição, impugnação e reclamação. E, portanto, logo por este artigo, quase não precisaríamos de ler as alíneas do número 1 para perceber que está em causa mais do que a mera oposição ao inventário, está em causa mais do que a mera reclamação à relação de bens. O que é que está em causa neste prazo perentório de 30 dias? Está em causa a possibilidade
ou o exercício do direito de dedução de oposição ao inventário, a impugnação da legitimidade dos interessados diretos citados ou a alegação de existência de outros, que era um direito que existe naturalmente, mas que era tratado também diversamente, a impugnação da competência de cabeça de casal, a impugnação das declarações constantes portanto, feitas por cabeça de casal, das menções constantes das suas declarações, a apresentação de reclamação à relação de bens e, finalmente, a impugnação dos créditos e dívidas da herança. Dou só duas notas aos colegas sobre este artigo 1104. A primeira nota é que, quando nós falamos ou lemos a expressão de reclamação à relação de bens, ela de facto é preclusiva o direito de apresentação de reclamação em matéria de excesso ou deficiência da relação, isto é, a possibilidade de não haver bens de haver bens que não estejam relacionados ou de haver bens que já não pertençam à herança. Isto, digamos, será uma reclamação que necessariamente tem que ser feita neste momento, mas ela não envolve a reclamação sobre o valor indicado pelo cabeça de casal. Esta reclamação, se é que podemos considerá-la como tal, e de facto é, se entendemos que reclamar é chamar contra, e portanto, na verdade, quando eu vejo uma relação de bens em que o cabeça de casal diz terreno rústico, 10 euros, eu estou a ver a indicação do valor da matriz, aliás, é como está sugerido pelo legislador que sejam indicados os valores prediais, os valores dos bens dos imóveis, mas esta possibilidade de reclamar do valor dos atribuído foi guardada pelo legislador até ao momento das licitações em conferência de interessados. Porque até esse momento o interessado ou qualquer interessado pode requerer a avaliação dos bens relacionados. O que quer dizer que neste momento se está a consubstanciar uma possibilidade de reclamação muito depois do prazo de oposição do 1104. Portanto, esta é uma primeira nota que queria deixar aos colegas. As razões para que isto sucedesse foram analisadas e são claras. Tentou-se preservar as partes da necessidade de requererem neste momento uma avaliação, porque a avaliação é muitas vezes a arma estratégica para se conseguir um acordo, evitando a atribuição de valores, porventura, desmesurados e, com isso, a criação de encargos que nós sabemos que são muitas vezes o meio melhor de convencer os clientes a fazer um acordo no inventário. E, portanto, nós deixamos isso para esse momento. Até esse momento, o valor é um valor indicativo, que as partes, naturalmente, irão se indicar particularmente, mas que não estão obrigadas a se indicar ou a requerer a sindicância no processo. A segunda nota que lhes queria deixar sobre este 1104 é que no 1104 não é feita nenhuma referência à possibilidade de os interessados, representantes de mais de metade da herança, requererem a remessa dos autos do cartório para o tribunal, quando ele é instaurado em cartório, mas mandam as boas regras de prudência que se faça aqui uma remissãozinha no 1104 para o 1083, número 3, porque, na verdade, também neste prazo da oposição e, desejavelmente, na oposição, se ela for apresentada, deve ser requerida, querendo a remessa dos autos do cartório para o notário, para o tribunal, quando o inventário tiver sido requerido no cartório notarial. Portanto, esta nota convém não a esquecer. É evidente que o artigo 1104 se refere à tramitação do processo e a tramitação do processo não envolve este direito, senão na parte inicial, quando requerido no cartório. Ela está prevista no 1083, mas convém, de facto, ficarmos com esta nota, que me parece uma salvaguarda para não esquecermos que, requerido o inventário no cartório notarial, nós podemos, de facto, encontrar uma possibilidade de o remeter para o Tribunal Judicial
e que esta possibilidade de remessa se prende com a circunstância simples de mais de metade da herança, dos representantes de mais de metade da herança, o requererem no prazo da oposição, ou seja, no prazo de 1104. Com estes dois grandes articulados, nós encontramos um processo suportado nas partes, na tramitação escrita, e com isto o processo se vai desenvolver como qualquer processo judicial, com os seus incidentes, com a verificação das divergências entre as partes e com a obrigação do juiz de dirimir os conflitos, nomeadamente por instrução de prova conducente à confirmação da posição de qualquer das partes. Esta é, digamos, a tramitação que hoje nós encontramos, suportada nos articulados. Esta tramitação tem, para além da questão fundamental da introdução de preclusões, uma alteração relevante relativamente ao processo tradicional, e aqui o tradicional será o do CPC revogado ou mesmo o da Lei 23, que é a da inclusão na fase dos articulados da verificação do passivo. Se os colegas repararem, o artigo 1106 antecipa a matéria da verificação do passivo para o momento dos articulados e até o trata no estrito âmbito do contraditório. Isto é, se de facto não houver impugnação de dívidas relacionadas pelo cabeça de casal, elas consideram-se reconhecidas. E elas consideram-se reconhecidas sem que aproveite ao interessado omisso, e aqui diremos interessado omisso aquele que não as impugna, sem que lhe aproveite qualquer impugnação feita por outro interessado. Porque deste artigo 1106 resulta uma solução que é nova, que vai no sentido de quem não impugnar a dívida da herança indicada pelo cabeça de casal assume, na proporção do seu quinhão hereditário, a sua cota-parte na dívida, e aqui obviamente que a sua cota-parte se prende com os bens da herança, não é ele que vai passar a pagá-la, mas pode acontecer que alguém a impugne e que o juiz até considere procedente a impugnação. E nessa medida não responsabiliza, reduz o crédito relativamente ao impugnante, mas não beneficia aquele que não tiver impugnado. E, portanto, esta é uma tramitação que agora é antecipada para o momento anterior à conferência e há uma disposição no 1111 que tem que ser esclarecida, porque no 1111 continua-se a falar de deliberação sobre a verificação do passivo, mas a verificação do passivo está feita. O que a conferência tem que fazer é deliberar sobre o modo de proceder ao pagamento do passivo. Isto é rigorosamente o que acontece, porque vamos lá chegar, nós no processo de inventário encontraremos hoje um despacho saneador que constitui um verdadeiro ponto de viragem do processo da fase dos articulados, em que se discutem as questões jurídicas subjacentes aos interesses das partes, e o processo da conferência de interessados, onde naturalmente também terão lugar discussões jurídicas, já vamos falar nelas, mas onde se discute sobretudo a composição dos quinhões. Feita esta nota, queria aligeirar um bocado e dizer aos colegas que até à fase do saneamento o Tribunal terá de se pronunciar sobre todas as questões que lhe tenham sido colocadas pelas partes, podendo fazê-lo, por exemplo, designando uma audiência prévia, prevista no artigo 1109, que tenha a função essencial de procurar a obtenção de acordo sobre a partilha, mas, sobretudo, sobre as questões controvertidas. A audiência prévia tem uma função essencialmente de permitir ao juiz, caso ele entenda, resolver algumas questões que estão a dificultar a tramitação processual, nomeadamente uma simples reclamação que tem que ser decidida
na qual se invoca a falta de um bem e o juiz pode entender que, de facto, as partes se podem consertar quanto, não existindo bem, como diz o cabeça de casal, atribuir um valor que seja considerado para aquele bem, reconhecer que ele não existe, enfim, uma solução consensual, e é sobretudo para este tipo de matérias que está previsto a convocação da audiência prévia. A convocação da audiência prévia, naturalmente, que se conseguir a conversão deste processo de inventário, conversão não, porque ele é para isso que se nasce, mas numa partilha amigável, melhor terá sido conseguida plenamente a audiência prévia. No entanto, não é esta a função essencial da audiência prévia, ela está prevista no Código essencialmente para as matérias controvertidas que vão mesclando o processo. Aliás, notem que o número 3 do 1109 diz que, na falta de acordos interessados sobre questões controvertidas, o juiz procede à realização das diligências instrutórias necessárias para decidir as matérias que tenham sido objeto de oposição ou de impugnação. E é aqui que se concentra o escopo essencial da audiência prévia. Naturalmente que se na audiência prévia se conseguir mais do que isso, melhor. Ela está aqui para isso, está aqui para tentar a conciliação das partes. Não sendo conseguida a conciliação das partes, ou sendo decididas as questões pelo juiz, de forma a poder sanear o processo, o que vai acontecer é que o juiz, nos termos do artigo 1110, profere um despacho no sentido de resolver as questões suscetíveis de influenciar a partilha e de influenciar a determinação dos bens a partilhar, mas mais ainda ordena a notificação dos interessados e do Ministério Público, quando tenha intervenção principal no processo, para em 20 dias proporem a forma da partilha. Portanto, também aqui se antecipou um requerimento que nós conhecíamos numa fase posterior à conferência e antecipou-se por esta razão simples. Não era razoável que o interessado, mesmo não acompanhado por advogado, admite-se e espera-se que o interessado acompanhado por advogado esteja elucidado pelo seu mandatário na conferência, mas não era razoável que um interessado pudesse chegar à conferência sem saber exatamente qual era o seu quinhão virtual na partilha. E, portanto, este despacho da forma da partilha é antecipado para este momento do saneamento e, por sua vez, este despacho de forma da partilha é precedido da auscultação das partes. As partes são ouvidas propondo a forma da partilha. A forma da partilha traduz simplesmente na indicação dos critérios legais de verificação do quinhão virtual de cada interessado e não, obviamente, na materialização desse quinhão, porque esse quinhão só será materializado depois de facto, haver um preenchimento na Conferência de Interessados pelos bens adjudicados a cada interessado, seja por acordo, seja por licitação. Nós, nesta fase, estamos na indicação virtual das cotas e, nesta indicação virtual das cotas, ouvidas as partes, o juiz profere despacho sobre o modo como deve ser organizada a partilha, definindo as cotas ideais de cada um dos interessados. E, naturalmente, que este despacho é relevante e é tão relevante que o artigo 1123 prevê a possibilidade de recurso de apelação autónoma deste despacho. Portanto, este despacho não é uma decisão interlocutória, é um despacho autonomamente recorrível, é uma decisão autonomamente recorrível por apelação, com uma nota que também queria salientar aos colegas. Nós, desde 2008, com a entrada em vigor do Decreto-Lei 303/2007 e, naturalmente, agora num tempo mais moderno, com o Código de Processo Civil, 2013, habituámos-nos a ter um esquema mental em matéria de recursos que se prende com um enunciado de decisões recorríveis. Agora, em matéria de apelação, as decisões enunciadas no artigo 644 do Código e com uma série de outras decisões que vão sendo proferidas, mas por não estarem a coberto de previsão legal que as torna recorríveis,
se tornam decisões que vagueiam pelo processo e que nós agora sabemos serem decisões interlocutórias, mas que por vaguearem no processo e não serem recorríveis, não transitam em julgado. Quando é que elas transitam em julgado? Elas transitam em julgado se não forem impugnadas com o recurso da decisão final ou se não forem impugnadas num recurso autónomo depois de transitada em julgado a decisão final, nos termos também do 644. Ora, no inventário, nós vamos encontrar uma particularidade, que é a de que todas as decisões interlocutórias proferidas até à prolação deste despacho de saneamento são impugnáveis com o recurso deste despacho de saneamento. E, portanto, aqui também o legislador procurou dar uma nota muito séria às partes de que o que havia a discutir aqui ou ainda há a discutir é discuti-lo agora, porque não se vai admitir esta discussão depois de encerrada, ou, diríamos melhor, juridicamente, de transitada em julgado esta fase, esta decisão e com ela fechada a fase processual dos articulados. É suposto que as partes cheguem à conferência de interessados sabendo com o que podem contar e, sobretudo, sabendo que não vão contar com uma impugnação por via de recurso do que lhes foi dito que seria o seu quinhão identitário, o que foi definido. Isto é de tal forma assim que o mesmo artigo 1123 prevê que seja atribuído efeito suspensivo a este recurso se o seu objeto puder influenciar determinantemente a partilha. Vamos, por absurdo, supor que o Sr. Juiz, no despacho da forma da partilha, enuncia que o interessado A tem direito a 20% dos bens e, portanto, que a cota virtual dele é de 20%. Este interessado entende que tem direito a 42%. Ora, se de facto vencer a teoria do recorrente, tudo aquilo que se possa fazer na conferência de interessados para preencher o seu quinhão de 20% vai ficar extremamente prejudicado se a relação lhe der razão. E, portanto, o legislador entendeu que ao juiz competia fazer uma primeira avaliação do impacto do recurso interposto sobre a sua decisão, admitindo que lhe confira efeito suspensivo do próprio processo, ou seja, suspendendo a realização da própria conferência de interessados. Isto também deve ser uma nota no sentido de acrescer ao valor que o legislador procurou dar à primeira fase do processo e ao valor que agora devemos dar à transição. Não é na conferência de interessados que vamos depois discutir se tem direito, se não tem direito. Até aqui a discussão foi feita, a partir daqui ela não está naturalmente completamente encerrada, mas está em determinadas matérias fechada por trânsito em julgado desta decisão que, sendo autonomamente recorrível, tem a contrapartida do respectivo trânsito em julgado. Vamos supor que não houve incidentes, que não houve conflitos e que o processo está pronto para a conferência de interessados. O que nós vamos encontrar agora é uma tramitação de uma única conferência. Nós, se repararmos na Lei 23, que é a mais recente em matéria de usos no inventário, tínhamos duas conferências, uma conferência preparatória e uma conferência de interessados, sendo certo que esta conferência de interessados se destinava praticamente à abertura de propostas e à realização de composição de quinhões. A matéria da tentativa de composição de quinhões era reservada à conferência de preparatória e ela veio agora a incluir a primeira fase da conferência de interessados prevista no artigo 1111. O artigo 1111, podemos dizer, que concentra as possibilidades legais até agora cometidas à conferência preparatória num momento e à conferência de interessados num segundo momento. A partir de agora, é na conferência de interessados que os interessados se devem ou entender ou, não entendendo, fazer-se entender por licitações. Há uma inovação
significativa, que é a de que a composição por acordo dos quinhões dos interessados, seja total, seja parcial, só se pode fazer por unanimidade. O acordo unânime dos interessados é agora uma exigência, e é agora uma exigência não só para o inventário requerido a partir de 2020, mas também para o inventário requerido anteriormente, porque a disposição do Código da Lei 23, que previa a maioria dos 2/3 dos interessados, ou de interesses da herança, foi alterada, e a partir de agora a exigência é de unanimidade nessa decisão. Portanto, qualquer conferência preparatória realizada hoje num cartório notarial ao abrigo da Lei 23 é regida pelas disposições incluídas na Lei 23 pela Lei 117/2019, entre as quais há uma alteração, creio que do artigo ao 26 da Lei 23, não tenho a certeza, mas era o artigo da Conferência Preparatória, que neste momento passa a ter como exigência a unanimidade. Esta unanimidade, eu queria salientar aos colegas, é uma unanimidade de interessados e não dos presentes. E eu faço esta nota porque o legislador incluiu um número 4, que aliás era um número 4 já existente em disposições anteriores, nomeadamente no Código de Processo Civil, que vinculava os interessados não presentes às deliberações dos presentes. E chama a atenção dos colegas que esta norma não pode confundir os colegas sobre a vinculação dos interessados não presentes ao acordo sobre a composição de quinhões, porque o acordo sobre a composição de quinhões não é uma deliberação. É um negócio jurídico diferente de uma deliberação, e quando o legislador no número 4 diz que a deliberação presente dos presentes vincula os que não estiverem presentes, refere-se exclusivamente ao número 3, à deliberação prevista no número 3, porque só no número 3 é que nós temos deliberações, porque no número 2 não temos deliberações. Temos acordo dos interessados sobre uma composição da partilha, e esta é uma nota para a qual alerto os colegas, para não haver a tentação de que a unanimidade é dos presentes e, portanto, se estiverem todos de acordo, os que estão presentes vão vincular os terceiros, os não presentes. Esta não é a leitura que se deve fazer do artigo 1111 do Código de Processo Civil, e também não é, do meu ponto de vista, a leitura que os juízes farão quando notificarem as partes para a conferência. Eu não estou a ver, com toda a franqueza, que um tribunal judicial e um magistrado, com base neste número 4, notifica as partes com a combinação de que, atenção, não estando presentes, o que for acordado relativamente aos quinhões vincula aos que não estiverem. Esta seria uma norma absurda, vinda de um legislador que pretendeu acabar com a composição de quinhões por maioria. Ora, se a maioria até aqui era qualificada, permitir que esta maioria fosse a maioria dos presentes, que é uma maioria, podemos dizer, virtualmente desqualificada, seria um contrassenso. E, portanto, esta era uma nota que queria deixar aos colegas. Tenho infelizmente relógio no computador, mas não posso deixar de dizer mais 2 ou 3 coisinhas, se a doutora Sofia me permite. Eu aos colegas não pergunto, porque como eles não podem falar, o silêncio aqui teria de falar com muita coisa. Obrigado. Eu queria só chamar a atenção dos colegas para mais 2 ou 3 notas importantes. A primeira é que é instituída pelo 1112 uma figura nova, perfeitamente inovadora, que é a da partilha parcial com exclusão de interessados. Esta figura visa permitir que, havendo interessados que se considerem satisfeitos com um quinhão que, por unanimidade, os interessados acordam pertencer-lhes, podem ser preenchidos com estes bens e excluídos do processo de inventário. E aqui há 2 notas que, naturalmente, queria salientar aos colegas. A primeira é que este acordo tem que ser unânime. E, portanto, quando falamos em partilha parcial com exclusão de interessados, não é alguém dizer assim, eu contento-me com isto e, portanto, vou-me embora muito, muito sossegadinho. Não.
O que acontece, e nós todos temos provavelmente essa experiência, é que às vezes há interessados que até têm um acordo pré-existente, que se desentendem e no meio de 6 ou 7, 2 querem persistir com as divergências e os outros 5 estão satisfeitos com o acordo pré-estabelecido. Se este acordo pré-estabelecido puder ser observado relativamente aos 5 com o acordo dos 7, estes 5 são preenchidos nos seus quinhões e saem do processo que continua e que lhes deixa de dizer respeito, a não ser que alguma circunstância superveniente venha a ocorrer, nomeadamente o aparecimento de um bem que ninguém conhecia e que altera o quadro da partilha parcial. No entanto, aquilo que é importante ter em conta é que tudo aquilo que se passar no processo depois da exclusão destes interessados é indiferente para os mesmos, quer em termos de tributação de custas, quer em termos de valor atribuído, quer em termos de eventual composição por outros valores, porque nós sabemos que do inventário, prosseguindo, podem resultar outros valores. Esses valores já são indiferentes para os interessados, que se consideram satisfeitos com esta partilha nos termos do 1112 e que por isso são excluídos. Isto leva naturalmente a uma licitação ou uma elaboração de conta provisória, mas uma conta que os exonera de manterem a litigância do inventário. Outra nota importante é que o inventário passa a ter, ou melhor, que havendo licitações, elas passam a ter novamente a veste de arrematação. Deixou-se cair a solução legislativa da Lei 23 de abertura de propostas em carta fechada. Pareceu mais curial entre interessados a uma mesma herança, que eles discutissem entre si, olhos nos olhos, como querem e até onde estão dispostos a ir para que um bem seja adjudicado, e esta será a nova forma de licitação. A licitação é não por apresentação de propostas em carta fechada, mas por arrematação. Naturalmente que desta arrematação e prosseguindo, ou destas licitações, pode resultar o excesso de licitação, sempre pode, mas agora há uma nota muito importante, é que nós até agora, na Lei 23, encontramos o incidente de oposição ao excesso de licitação previsto para a fase posterior ao mapa informativo da partilha. Nesta tramitação processual nova, esta fase de dedução do incidente de oposição ao excesso de licitação está concentrada na fase da conferência de interessados, o que tem duas consequências. A primeira, a afirmação da relevância da conferência e do interesse dos interessados em estarem presentes, porque se entende que, não estando presentes, podem ver precluído o direito de deduzir o incidente de oposição ao excesso de licitação e, portanto, ao não estarem presentes, vão permitir a que o interessado presente ou os interessados presentes licitem e fiquem com os bens sem que eles se possam opor ao excesso. E para os colegas que não estão tão familiarizados com este incidente, o que se pretende com o incidente de oposição ao excesso de licitação é a composição dos quinhões tão igualitária quanto possível e o preenchimento por bens e não por tornas. Nós sabemos que uma regra do inventário é a de que se alguém licitou a mais, fica com mais bens e terá de pagar tornas àqueles que não compuseram o seu quinhão se não houver bens remanescentes, mas também sabemos que esta não é a solução que o legislador contempla sem mais. Há sempre possibilidade de haver um pedido de oposição ao excesso. Esta oposição é um incidente que agora deve ser deduzido na própria conferência. Eu admito que um juiz razoável defira o pedido de uma concessão de prazo feito pelo interessado presente, para que, por exemplo, em 10 dias venha avaliar, digamos, o estado das licitações
e suscitar o incidente. Admito isso como perfeitamente possível. O que chama a atenção dos colegas já não é possível, é alguém esperar que a conferência se encerre e depois vir dizer: este homem licitou bens a mais, eu quero que seja composto o meu peão. Também para os colegas terem a noção, este incidente é tramitado com alguma simplicidade, competindo ao licitante indicar os bens com que quer ficar e os bens necessários à composição do seu peão. Também não faria sentido ser o não licitante a escolher aqueles com que quer ficar. Também chama a atenção dos colegas que esta oposição ao excesso de licitação só vale se o licitante tiver preenchido o seu penhão com mais do que um bem. Porque se tiver preenchido com um só bem, e este bem tenha o valor que tiver, não admite dedução de incidente, porque o que acontece é que o bem não vai ser dividido apenas para satisfazer um capricho de um ou outro interessado, nem vai ficar em compropriedade. Ele foi licitado, é adjudicado a quem o licitou, porque o incidente em si só vale para uma pluralidade de bens, como aliás resulta do número 1 do 1116. Duas notas finais. Uma para lhes dizer que a partir de agora só há um mapa, aquela coisa do primeiro mapa, do segundo mapa, do terceiro mapa, neste momento há um mapa, elaborado na sequência de propostas de mapa de partilhas apresentadas pelos interessados, aliás, é o que prevê o 1120. O mapa é elaborado de acordo com o despacho proferido pelo juiz, naturalmente que é a Secretaria que o elabora, mas é o juiz que define os termos e os critérios de elaboração deste mapa. Elaborado o mapa, há naturalmente a possibilidade de qualquer reclamação relativamente ao mapa, que será decidida e será proferida a decisão homologatória da partilha. A decisão é naturalmente recorrível e eu, para também dar algum tempo aos colegas para discutirmos as questões que suscitaram, queria só dar duas ou três notas, uma relativamente aos tribunais competentes para a tramitação do inventário. O tribunal competente para a tramitação do inventário é o juízo local, e isto porque das disposições conjugadas do 117, peço desculpa, estava nos 1000 e agora tenho que baixar um bocadinho a numeração, do 117 e do 130 da Lei da Organização do Sistema Judiciário, nós encontramos que a definição da competência para as ações especiais é cometida aos juízos locais e não se faz depender o valor da ação para a atribuição de competência. Portanto, aquela ideia que podíamos ter, bem, o inventário mais de 50 mil euros vai para os juízes centrais, não vai para os juízes centrais, estamos a falar de uma ação especial e esta ação especial é aquela a quem cabe a competência para a tramitação, ou este juízo local é aquele a quem cabe a competência para a tramitação da ação especial. Duas últimas notas para a manutenção óbvia no processo civil, no Código, do inventário para partilha de bens, quer de casal dissolvido, quer na sequência de declaração de ausente. Vamos agora para o casal dissolvido ou para o casamento anulado, para também duas notas que são importantes. Primeira nota, e isto porque há muitos colegas que perguntam, num casal não há maioria. Há o que nós chamamos um empate técnico, muitas vezes muito desagradável, mas o empate técnico impede que qualquer dos cônjuges, uma vez requerido o inventário no cartório notarial, quando for possível, pelo outro cônjuge, o outro cônjuge se oponha à permanência do inventário no cartório notarial. Portanto, esta era uma primeira nota que eu adianto já, porque os colegas costumam perguntar, e entendo, e parece-me que é o que resulta da lei, que não havendo numa partilha de bens de um casal dissolvido nenhum interessado, no meu caso, ex-cônjuge que tenha maioria, é privilegiada a escolha do requerente, que pode ser por cartório notarial. Mas também pode não ser uma escolha livre.
E isto porquê? Porque, de facto, quando nós encontramos uma ação de inventário subsequente a divórcio, nós temos duas possibilidades deste divórcio ter tido origem ou numa decisão de uma conservatória ou numa decisão de um tribunal judicial. No caso, o Tribunal de Família e Menores, onde foi instaurada a ação de divórcio. Mesmo que estejamos a tratar de um divórcio convertido em mútuo consentimento, porque, como os colegas se recordam, o legislador prevê que, apesar da competência exclusiva das conservatórias para a tramitação do divórcio por mútuo consentimento, se mantém natural e compreensivelmente a possibilidade de os requerentes das partes num divórcio litigioso converterem o divórcio e não terem de ir para a conservatória quando tem o juiz à frente que pode decretar. Portanto, primeira nota, é relevante para a atribuição da competência em matéria de tramitação do inventário saber quem proferiu a decisão que lhe subjaz, ou seja, a decisão do divórcio. Sendo a decisão de um conservador, ao requerente é admitido que escolha ou o cartório notarial de acordo com as regras de competência definidas ou o tribunal, o juízo de família e menores, e aqui terá de ser competente em termos de território o juízo do domicílio do requerido, uma vez que o legislador não previu uma regra expressa de atribuição de competência em razão do território. Se o inventário decorrer de uma decisão proferida em tribunal judicial, considera-se que este inventário é dependência de um processo judicial e, nessa medida, temos duas regras essenciais. Primeira, ele só pode ser instaurado em tribunal judicial, nos termos do 1083, número 1, é uma das exclusões à chamada liberdade ou concorrência pura, e uma segunda nota é que ele deve ser instaurado por apenso ao processo de inventário, ao processo de divórcio, peço desculpa, por força do número 2 do artigo 206 do Código de Processo Civil. É claro que também tenho conhecimento de que há juízes que indeferem à pensação e ordenam a remessa para distribuição. Não discuto as decisões desses juízes, entendo que se considerarmos, como eu entendo que se deve considerar, que o inventário subsequente a um divórcio decretado judicialmente é dependência desse divórcio, este divórcio só pode correr por apenso nos termos do 206, número 2 do Código de Processo Civil. Não iria dizer muito mais, porque senão perdemos, se calhar, alguma oportunidade de conversar e fico naturalmente à disposição dos colegas para as questões que tiverem por conveniência. Doutor, muito obrigada pela sua excelente exposição, como sempre, como é habitual, e já nos foi habituando à clareza daquilo que vem na lei e que nem sempre também é muito fácil para nós. Nós temos algumas questões aqui de colegas, algumas que o doutor já foi respondendo. Uma colega vem aqui a dizer, portanto, que teve duas decisões distintas preferidas relativamente à separação de meações e qual seria o tribunal competente. E eu suponho que o doutor já terá respondido, mas se quiser dar alguma chega, agradecemos. Ora bom, permita-me, eu não sei se a colega, presumo que a colega na separação de meações estará a referir ao requerimento apresentado por um cônjuge perante uma penhora da meação do outro cônjuge. E nessa circunstância, digamos, aquilo a que eu me referi foi a competência para a divisão do património de um casamento público. Na hipótese que coloca, eu entendo que a competência para a separação da meação será o apenso ao processo onde decorre, digamos, a ofensa ao património, uma vez que ele também aqui prevalecerá o número 2 do 206, que indica
que ele depende de um processo judicial e, portanto, na dependência do processo judicial é requerida a separação de nomeação. Depois, doutor, temos aqui outra colega que pergunta, relativamente àqueles processos que estão pendentes em cartório notarial há mais de 6 meses, se é nesta possibilidade, se nesta situação, aliás, peço desculpa, se é possível apenas um dos herdeiros requerer a transição do processo para o tribunal. Colega, ainda bem que há essa pergunta, porque eu, digamos que aligeirei a questão das disposições transitórias e, de facto, elas merecem alguma análise. Nos termos dos artigos 11º a 14º da Lei 117, que são os artigos que aparecem no fim, aliás, que a lei, como lei é pequena, tem 15 artigos, mas o que resulta, sobretudo, do 12º e do 13º é a previsão relativamente aos processos pendentes em cartório notarial. E, exatamente como a colega refere, há duas possibilidades, ou melhor dito, até há 3 possibilidades de os processos serem remetidos ao Tribunal Judicial. A primeira já abordei, é por acordo de mais de metade, dos representantes de mais de metade da herança. Esta é a previsão do número 3, ela pode ser requerida a todo o tempo e esse é um problema com que nós nos temos de defrontar e temos que prevenir, porque isto pode acontecer daqui a um mês ou pode acontecer daqui a 2 anos, quando nós estivermos esgotados todos, ou pelo menos a maioria, relativamente ao trabalho do notário. O que a questão que a colega levanta não é a do acordo, é a de, verificando-se uma das duas situações do número 2 deste mesmo artigo 12º, e estas situações são a possibilidade do processo estar suspenso ao abrigo do artigo 16, que é aquele artigo que prevê a remessa das partes para os meios comuns para decisão de uma questão judicial, e que suspende o processo de inventário, ou, e parece-me que será essa sobretudo a possibilidade que a colega levanta, do processo de inventário estar parado por absoluta indigência do senhor notário. Nesta situação, um requerente, ainda que represente 1% da herança, pode pedir a remessa, fundamentadamente a remessa dos autos para o Tribunal Judicial. Aqui, nesta disposição transitória, o que se pretende é salvaguardar o interesse das partes a uma possível desatenção do notário e essa não podia ser suscetível de ficar dependente de maiorias. Portanto, esta é uma regra que está enunciada no número 2 e, se repararem no número 2 do artigo 12º, diz qualquer dos interessados pode requerer a remessa do tribunal, dos autos ao tribunal. Portanto, este é o princípio e agradeço a pergunta porque ela permite-me também esclarecer outros aspectos porque eu não falei. Depois, também, doutor, houve aqui um colega que perguntou se precluído a possibilidade de reclamar da relação de bens e posteriormente ser verificado que existe de facto falta de bens na relação. Há alguma possibilidade de os voltar a inserir, como havia no código, no regime antigo de uma partilha adicional? Ora bem, essa pergunta tem resposta em várias fases. A partilha adicional continua prevista no Código de Processo Civil. Eu não peço desculpa aos colegas, isto o tempo não dá para tudo, mas se os colegas tiverem depois o interesse em ver, nós temos naturalmente um artigo, o 1129, que nos fala de uma partilha adicional e, portanto, como seria mais ou menos inevitável, esta preclusão visa a preclusão do exercício de direitos que são, por si só, suscetíveis de ser exercidos à data do prazo da oposição. Isto exclui também, e esta é a segunda fase da resposta,
a possibilidade de, no próprio inventário, ser detectada a essência de outros bens. E o conhecimento superveniente destes bens legitima a superveniência da reclamação. Porque, se os colegas estiverem presentes, mesmo o Código de Processo Civil, em matéria de ação comum, na tramitação da contestação, indica muito claramente que devem ser deduzidos na contestação todos os elementos da defesa que puderem ser, que sejam do conhecimento e que puderem ser exercidos, ou seja, com exceção dos supervenientes. O que o colega está, digamos, a indicar será uma situação de uma superveniência, seja do surgimento do bem, seja do seu conhecimento, que legitima naturalmente a apresentação não tanto de uma reclamação, mas de um articulado superveniente em que seja possível vir a incluir a discussão sobre aqueles bens. Muito bem. Soutor, depois há aqui, isto parece que é uma questão que infelizmente vamos tendo por muito usual, que é o facto dos notários impedirem a remessa do processo do cartório para o tribunal. Há alguma forma de reagir contra esta ação do notário? Ora bem, a reação, o indeferimento por parte do notário à remessa dos autos para o tribunal é, do meu ponto de vista, uma decisão que é impugnável junto do juiz do tribunal competente para o receber. E, portanto, se o notário, por razões fundadas ou fundadas, não interessa, mas se o requerente entender que está a ser violado o direito de remessa, deve impugnar a decisão para o tribunal competente e ao juiz competirá apreciá-la, porque é uma decisão que eu considero e que se deve considerar impugnável para o Tribunal Judicial competente. Muito bem. Depois, há muitos colegas aqui que também perguntam se, sendo remetido o processo a pedido do cartório para o tribunal, se há lugar a tributação como um incidente ou se há alguma taxa de justiça a ser paga. Ora bom, não, digamos, se o requerimento for um requerimento fundado, não há tributação como incidente. E não há taxa de justiça a ser paga. Trata-se de um requerimento normal de pedido de remessa dos autos para o Tribunal Judicial. Naturalmente que se o notário entender que o pedido é infundado, ele poderá tributá-lo como incidente atento à falta de fundamento, mas não é o pedido em si que constitui um incidente. O que constitui um incidente é a falta de fundamento do pedido. E nessa medida admito que um notário mais cioso do seu brio profissional diga: não só não tens razão, como vieste aqui criar um incidente anómalo, portanto vais levar com custas do incidente. Mas se a pergunta era, como me parece que seria, se eu por suscitar este desenvolvimento do processo estou a suscitar um incidente, não estou. Estou a requerer a remessa sem necessidade de pagamento de taxa de justiça ou de taxa de incidente, porque não é um incidente. Doutor, depois temos aqui um colega, e eu até vou ler o que ele pôs, porque é mais simples. Diz ele que, portanto, a regra agora é da unanimidade. Certo. Pergunta ele se foi afastada a regra da maioria de 2/3. Foi. E pergunta se, apesar de tudo, reporta-se um pouco à lei anterior, mas seria possível uma ajuda na clarificação. Diz ele que, no caso concreto, o processo é de 2019, ainda não foi elaborado o mapa de partilha, ainda é possível vir a interessada em minoria licitar o bem pelo valor da avaliação, ou esta não pode fazer nada e o bem é adjudicado às interessadas que reúnam a maioria de 2/3. Ora bem, digamos, entendendo que o colega está a pôr uma questão de um processo dele, eu tenho que salvaguardar uma possibilidade. Se a conferência preparatória teve lugar em 2019, o que quer que tenha sido deliberado na conferência é inatacável. Porque, digo isto porque se o colega já está a falar em mapa de partilha, dá a ideia de que já estará feita uma adjudicação na conferência
e ela é inatacável. E devo dizer que, com muita pena minha, o Tribunal Constitucional declarou não inconstitucional esta norma da deliberação por maioria deste termo. E digo muita pena minha porque sempre defendi que seria uma norma que seria um atentado à intangibilidade da legítima, e nessa medida a um direito fundamental de propriedade ou do interessado, e portanto o Tribunal Constitucional, com aliás um acórdão do meu ponto de vista muito fraco em termos técnicos, fundado nas razões que hoje são muito comuns de oportunidade e de celeridade, veio pôr em causa, veio dizer esta norma não é inconstitucional. E, portanto, para dizer ao colega, se de facto a deliberação dos interessados foi numa conferência de interessados antes de 1 de janeiro de 2020, o colega já não poderá fazer nada. Porque, infelizmente, até o Tribunal Constitucional lhe cortou as pernas, embora cada colega faça o que entender nos seus processos, mas parece que está a partida diminuído. Se a decisão, ou se essa decisão ou essa deliberação se prende com uma conferência preparatória a realizar agora, então aí esta deliberação não é válida, porque nos termos da Lei 117 foi alterado o artigo da conferência preparatória, e eu até há bocado falei aos colegas no 26, mas já agora vou ver se de facto era o 26 ou não era, deixem-me ver. Não, era o 40, peço desculpa, era o 48, eu às vezes faço estes descontos de pronto pagamento aos artigos, e no artigo 48, número 1, a redação é agora a seguinte: na conferência, os interessados podem deliberar por unanimidade que a composição dos senhores se realize por algum dos modos seguintes. Esta norma entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2020 e é uma norma pela qual se passam a reger os inventários notariais pendentes. Ora, Soutor, ainda relativamente há aqui uma questão da partilha adicional. Um colega que pergunta se, em caso de partilha adicional, a fazer-se nos termos do artigo 1129, número 2, se parece-lhe ser de fazer duas partilhas, ou seja, uma por óbito do inventariado superstite ou outra por óbito por partilha adicional do inventariado pré-defunto. Ora bem, o colega, digamos que não está provavelmente a misturar duas disposições que elas estão lá, mas pode haver uma partilha adicional que se prenda apenas com o inventário. A partilha adicional não implica, digamos, um segundo inventário, implica digamos, uma reabertura de uma sucessão para partilha de outros bens. Isto é, nós não estamos necessariamente a falar de partilha de cônjuge e de óbito de outro cônjuge que tinha sobrevivido ao primeiro cônjuge. Essa é a previsão do número 2, que é de facto a que se estiver em causa uma partilha adicional, quando haja o inventário por óbito do cônjuge sobrevivente ou superstite, são descritos e partilhados os bens omitidos no inventário pré-defunto, quando a omissão só venha a descobrir-se por ocasião daquele inventário. Porque parece, e o colega também julgo compreenderá, se está a correr um inventário por óbito de um cônjuge que faleceu depois do primeiro, e se encontram bens, não faz muito sentido ir ao primeiro inventário, partilhá-lo, devendo ser partilhado no inventário que está, digamos, instaurado em segundo lugar, ou seja, do cônjuge sobrevivo, que agora já não é sobrevivo, agora é superstido. Não sei se o colega... Eu suponho que sim. Eu suponho que ele tenha ficado esclarecido. Depois há aqui uma situação, doutor, que o colega pergunta, numa situação em que o cabeça de casal está demente, não foi declarado interdito nem habilitado?
nem correu a ação de a ação de maior acompanhado. A requerente do inventário é a filha mais velha. Quem é que ela indica como cabeça de casal? Num caso desse, em que aquele a quem competisse, digamos, o exercício da função de cabeça de casal esteja nesse estado, eu creio que, já não me pronunciando sobre o interesse na declaração do maior acompanhado, antes do inventário, não vejo nenhuma objeção a que o requerente, no seu requerimento, indique as razões pelas quais entende que deve ser nomeado outro interessado que não o natural cabeça de casal, invocando essa situação. No entanto, também deixe-me dizer à colega o seguinte: parece-me que numa situação limite de uma demência, que essa demência devia ser reconhecida judicialmente nos seus efeitos, ou seja, ser atribuída em ação própria a inibição do cabeça de casal, ou seja, agora o ser concedido o estatuto de maior acompanhado, previamente ao inventário. Também não me parece de bom tom requerer o inventário e dizer: olha, devia ser o meu pai, o cabeça de casal, mas o meu pai já não está bom da cabeça e, portanto, eu acho que deve ser o meu irmão. Não me parece que, de facto, isso deva, até porque temos outro problema. Se um dos interessados não está bom da cabeça, passe a expressão, alguma coisa tem que ser feita para que ele intervenha no inventário, porque ele continua a ser interessado, mesmo não sendo cabeça de casal, e a substituição pura e simples dele como cabeça de casal não vai dispensar os outros interessados do ónus de o habilitarem a intervir como deve intervir uma pessoa no inventário, seja diretamente, seja por representação, quando estiverem possibilidade de o fazer. Concordo, doutor. E depois, doutor, eu suponho que todas as questões estejam mais ou menos abrangidas. Há aqui só um colega que pergunta se é possível proceder à alteração da prova indicada no requerimento inicial no decurso do processo, para, por exemplo, alterar ou editar testemunhas ou fazer outros requerimentos de prova. Ora bom, quanto ao editar testemunhas, não mantenho, vou voltar ao início da nossa conversa. Este processo está inserido no Código de Processo Civil e não revogou o 598. Exato. Portanto, se não revogou o 598, as testemunhas são editáveis até 20 dias antes da realização da diligência instrutória, sem prejuízo, naturalmente, do ónus da apresentação pela parte. Essa primeira resposta. Quanto à alteração do requerimento probatório em si, eu tenho alguma dificuldade em responder ao colega. Se o requerimento probatório, ou melhor, se o meio de prova, talvez para dizer melhor, for um documento, eu acho que a todo tempo ele pode ser junto, porque não vejo nenhuma razão que impeça o princípio da apresentação da prova documental, que, como sabemos, deve ser feita com o requerimento onde se alegam os factos que visa demonstrar, mas a todo o tempo, e nós sabemos que até 20 dias antes da audiência, mas mesmo com uma audiência e mesmo numa conferência, desde que relevante, a todo o tempo. Relativamente a outros meios de prova, se o colega se refere, e digamos para simplificar também a minha resposta, a meio de prova requerer a avaliação, ela é requerida na audiência, na conferência de interessados, e pode ser requerida a qualquer bem. E este meio de prova pode incluir, por exemplo, um meio de prova de uma avaliação de uma cota, de uma sociedade comercial. Portanto, por aí, digamos, não me parece que o processo fuja muito às regras que nós conhecemos. Se o colega se refere assim a uma ideia, digamos, de repente, vamos mudar a prova toda, tenho alguma dificuldade em enquadrar isto, porque também não enquadro muito bem no processo civil, nos princípios gerais. Mas deixe-me também dizer o seguinte: eu habituei-me com o Código de Processo Civil de 2013 a estar preparado para tudo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, se o senhor juiz achar que o requerimento do colega é engraçado, mais vale cair em graça do que ser engraçado, e, de facto, o juiz pode deferir. Mas
que eu, enquanto suporte técnico, a não ser aquele velho recurso que nós às vezes usamos, que é mostra-se relevante para a descoberta da verdade, para a boa apreciação dos factos e não sei o quê, tal, e não era conhecido. Muito bem. Estamos a falar de uma pura e simples alteração do requerimento probatório. Tenho alguma dificuldade em encaixá-la. Mesmo a audiência prévia não tem como função as funções da audiência prévia do 593, salvo erro, do Código de Processo Civil. Portanto, se me pergunta, havendo uma audiência prévia, eu posso alterar, tudo é possível se o juiz achar que a coisa tem sustento. Mas que esteja previsto e que isso tenha um suporte que o juiz, querendo contrariar, não consiga, não encontra. Muito bem. Depois, doutor, há aqui um colega que pede para o seu tutor, se fizer o favor, de, não é favor nenhum, não é favor nenhum. de explanar o que é que entende relativamente à oposição ao inventário, o que é cabível na linha A do número 1 do artigo 1104. A oposição ao inventário, eu vou-lhe dar as chamadas respostas, não digo de algibeira, mas as respostas de inventário. A oposição ao inventário traduz o ato digamos, de consideração de que o inventário não se justifica. Isto é, digamos, a oposição ao inventário traduz uma espécie de recusa pelo meio processual utilizado. Um exemplo de escola e que talvez traduza um bocado esta ideia, é isto. Eu vou requerer inventário e um dos interessados vai dizer, meu amigo, você está confundido porque nós, os bens que havia a partilhar, já fizemos uma escriturazinha de partilha no cartório notarial de tanto tal e, portanto, esgotamos com esta partilha a herança. Portanto, quer inventário para quê? Isto é a oposição ao inventário. Portanto, esta será uma das razões de escola, mas no fundo o que traduz a ideia da oposição ao inventário é a manifestação de que o inventário não é o meio próprio para, por exemplo, vamos supor outro exemplo. Este não é de escola, é da minha autoria, espero que não me saia mal. Vamos supor que alguém requer inventário para partilhar um bem que está em compropriedade com os seus irmãos. O inventário não é o meio próprio para o pôr termo à indivisão de coisa comum. É uma ação própria de divisão de coisa comum. Será um fundamento para a oposição ao inventário dizer, meu amigo, tu estás os bens relacionados como bens da herança do pai foram convertidos em compropriedade por nós há X tempo, já estão registados nessa conservatória, tal, portanto, não sei para que queres o inventário. Tens de requerer uma ação de coisa comum. Isto pode ser outra hipótese. Mas, em resumo, e para terminar, eu acho que o que oposição ao inventário traduz é o ato de recusa do meio utilizado, de reação ao meio utilizado por ser impróprio. Muito bem. Ora bem, doutor. Depois está aqui um colega que diz ele que num inventário que está pendente em cartório notarial por morte de um dos cônjuges, mas que ainda não houve conferência de interessados, se entretanto tiver falecido o cônjuge sobrevivo, sendo que a senhora notária já ordenou a acumulação de inventários e designado nova cabeça de casal, podem as outras duas interessadas requerer a remessa do processo para o Tribunal Judicial? Ao abrigo do artigo 12 da Lei 117? E as outras interessadas no processo, como parece resultar do facto de serem três, representam mais de metade da herança, podem com certeza. Podem com certeza. Isso aí é importante. Aliás, deixe-me só dizer o seguinte. O pedido, quando apresentado por interessados que representem mais de metade da herança, nem precisa de ter fundamento. Quer dizer, o fundamento é a vontade deles. Ponto final. Não há sequer essa coisa de dizer, mas tem legitimidade ou justifica-se. Não pode não haver explicação nenhuma. Estamos fartos do notário e queremos que isto vá para o tribunal. É a única, e até podem não estar fartos do notário e querem que vá para o tribunal. Pode acontecer.
Sr. Doutor, parece-me que todas as questões encontram-se já esclarecidas, os colegas agora no final é que puseram bastantes questões, mas penso e realmente que todos estão satisfeitos com a exposição que o Sr. Doutor fez, que é, como eu disse, sempre muito esclarecedora, e estamos todos muito gratos pela disponibilidade que teve e demonstrou para connosco e a paciência que teve durante este tempo. Não tive nada, eu queria de facto só agradecer mais uma vez o convite, e se alguém tem que agradecer a paciência sou eu. Eu espero este meio de meia conferência tem um problema, por um lado, menos gratificante para nós, que é, na verdade, nós não termos o acompanhamento daqueles que nos estão a ver, e eu devo dizer que é uma coisa que gosto, é de ir percebendo, até se estou a falar mais claro, se não estou, porque os colegas são expressivos e ainda bem, e portanto eu às vezes olho para a cara de um colega que diz, porque eu já não estou a ser muito claro, e aqui não consigo ter essa expressão, porque a doutora, pela sua simpatia, até me faz pensar que estou sempre a ser claro, e tenho a certeza que nem sempre. E, portanto, com este handicap, eu também não vejo os colegas, agradeço-lhes a paciência e disponibilizo-me naturalmente para qualquer evento que pretendam que tenha a minha contribuição, e agradeço de facto esta oportunidade, apesar de tudo, de falar de uma coisa que eu gosto e sobre a qual também gosto de refletir, porque eu aprendo sempre com estas reflexões, e portanto espero que os colegas também tenham refletido um bocado e tenham aprendido, nem que seja com um disparate que eu possa ter dito sem querer, naturalmente, este sem querer. Doutor, muito obrigada, foi um gosto. Uma continuação de uma boa tarde. Igualmente, obrigado. A todos os colegas, muito obrigada pela vossa participação e pela paciência com que estiveram aqui durante este tempo todo a adquirir conhecimento do Dr. Pedro Pinheiro Torres, que tem muito mais para nos dar, mas que infelizmente para já não será possível, mas se calhar a breve tempo iremos ter a oportunidade de fazer uma conferência presencial, esperemos, porque realmente olhos nos olhos é outra coisa, é muito diferente e podemos interagir muito melhor uns com os outros. Agradeço e continuação de boa tarde para todos.